Amados irmãos, amadas irmãs, bom dia a todos. Possamos nesta segunda-feira, 26 de abril, segunda-feira da quarta semana da Páscoa, escutarmos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem. Porque conhece a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, o evangelho de hoje é muito interessante. Quem acompanhou ontem o comentário da homilia certamente escutou. Eu falava sobre o tema do bom pastor, e que é um tema muito rico para a nossa igreja, para a nossa fé. Porque nós temos com profundidade a fala de Isaías 34. Quem puder ler, possa até ler. É muito interessante o bom pastor, no olhar não digo Isaías, de Ezequiel. E ontem nós escutávamos a segunda parte dessa leitura de hoje. Ou seja, ontem nós escutávamos do versículo 11 em diante. Hoje nós escutamos a primeira parte. Se ontem havia a imagem do mercenário do bom pastor, hoje tem a imagem do ladrão, do assaltante, do bom pastor. Então eu creio que a gente não precisa ir muito longe para compreender. O ladrão e o assaltante vem para roubar, para fazer o mal, para dispersar, vem para ser sinal da própria morte. Do outro lado, o bom pastor é aquele que protege, que conduz, que zela, que cuida, que nos leva no seu próprio coração, que se oferece em sacrifício, que se consome por cada um de nós. E é bonito porque essa leitura ela se encerra com uma expressão bíblica que é das que mais me tocam, me comovem, e provavelmente uma das que eu mais utilizo nas pregações. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Essa expressão mostra que o bom pastor ele é profundamente generoso, bondoso com toda a humanidade. Mas não basta Deus ser generoso, amoroso, bondoso conosco, se nós não temos a capacidade de também acolhermos esse amor. Se nós não acolhemos, esse amor se perde. Se nós não acolhemos, o perdão se perde, a misericórdia se perde, a caridade se perde. Seja o amor que Deus nos oferece, o amor que outras pessoas nos oferecem em nome de Deus. Porque aquele que é amado por Deus deve replicar esse amor das diversas formas possíveis, pela correção, pelo diálogo, pelo respeito, pela escuta, pela compaixão, pela caridade, pela humildade, pela simplicidade, pela prudência, pela vida de oração, pela piedade, pelo compromisso com a própria igreja, pelo compromisso com o reino de Deus, por uma vida reta, tomada de justiça e de verdade, enfim, pela fidelidade a Jesus Cristo, pela fidelidade à igreja, pelo respeito. Então, todos esses sinais são sinais de que nós compreendemos o nosso lugar como ovelhas e imitamos o exemplo do bom pastor que é o próprio Cristo. Então, que Deus nos conceda a graça de sermos realmente sinais da vida, mas não a vida de qualquer forma, mas uma vida abundante, plena na graça do Senhor, plena naquilo que nos compete, plena naquilo que depende também de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.